Bem-vindos, alunos, estamos de volta à nossa disciplina de hoje, Psicogênese da Aprendizagem. Ao longo desta aula vamos estudar o desenvolvimento das teorias de aprendizagem, o conceito propriamente dito, até podermos chegar às teorias, cada uma sendo estudada separadamente. Então a gente começa falando do conceito de aprendizagem, né? O conceito de aprendizagem ele é bastante amplo e ele vai tomar uma forma, do ponto de vista de cada teórico, vai dar uma ênfase maior ou menor em alguns aspectos. Então, se tivéssemos que precisar com rigor científico esse conceito, a gente teria que reduzir bastante essa amplitude. Mas, de uma maneira geral, quando estamos falando de aprendizagem, nós estamos em busca de uma definição do padrão de aprendizagem. Pensando assim, a aprendizagem é o processo que implica na aquisição, reestruturação, transformação de estruturas cognitivas, de estruturas motoras, afetivas e comportamentais. Não há aprendizagem se não houver modificação. Esse é um ponto comum a vários teóricos. Enquanto o comportamento não é modificado, não há uma reestruturação na forma como a pessoa vê determinado conceito, como ela se apropria de determinado conceito, então podemos dizer que não houve aprendizagem. Associado ao conceito de aprendizagem, nós temos algumas chaves importantes aqui. A primeira dela é a aquisição de conhecimento. A segunda, condicionamento. A terceira, construção de novos significados, dentre outros. A aprendizagem, então, de acordo com as teorias, ela não tem um único modelo. É possível olharmos para a aprendizagem no modelo cognitivo, e aí nós vamos estar pensando em aquisição e em transformação de estruturas mentais. Podemos olhar também para a aprendizagem motora. Estaremos pensando também em aquisição e até mesmo transformação de estruturas musculares. Podemos pensar também em aprendizagem afetiva e diz respeito à aquisição e transformação de tendências emocionais. E a própria aprendizagem comportamental, que vai nos levar à aquisição e transformação de tendências emocionais. Note que em todas essas modalidades, tipos de aprendizagem, nós temos em comum duas palavras: aquisição e transformação. De maneira que não é possível estabelecer o conceito de aprendizagem sem pensarmos em aquisição e transformação de estruturas que existiam anteriormente. Olhando para as teorias de aprendizagem, em sua maioria, elas descendem de teorias sobre cognição e comportamento. Então, a aprendizagem ela vai estar sempre ladeada por esses dois termos, cognição e comportamento. Então, os objetivos dessas teorias é trazer clareza, é explicar o funcionamento propriamente dito da aprendizagem. Como é que se dá a aprendizagem? E a gente pode começar pelo primeiro pilar, a sistematização de evidências empíricas, explicando e predizendo variáveis independentes e dependentes no próprio processo de aprendizagem. Isso quer dizer que ao ser exposto a uma nova experiência, ao ser exposto a novos conhecimentos, para que a aprendizagem se dê, se estabeleça, é necessário que isso seja evidenciado ao sujeito. E o que é uma evidência? Claro está que a evidência não é algo que está oculto, inexplicável, é algo que se mostra, é algo que se revela. De maneira que para cada indivíduo, a apropriação do que está sendo evidenciado para ele, daquilo que ele está experimentando, se dará em tempos diferentes, podendo ser favorecidos por estímulos diferentes, e é isso que nós vamos ver. A aprendizagem vai estar sempre dependente deste processo.
E a gente pode pensar também que as teorias da aprendizagem, elas também são influenciadas pelas filosofias do teórico, né? Há muitos teóricos que estudaram, compilaram, escreveram sobre a aprendizagem. E a própria visão de mundo, a filosofia em que o teórico da aprendizagem acreditava, é o que vai estar sendo o pilar, a base da teoria da aprendizagem que ele se dispõe a mostrar. Então a gente começa observando que o foco no comportamento observável é a característica primeira desta teoria que vamos tratar agora, o behaviorismo. Durante muito tempo, o behaviorismo ele imperou. Então, a aprendizagem estava sendo posta como algo que dependia de um comportamento e que esse comportamento deveria ser estudado, ele precisava ser observado e compreendido também os fenômenos mentais que estavam, vamos dizer, num pano de fundo, subjacentes ao comportamento que o indivíduo iria apresentar quando exposto diante de um estímulo A, B ou C. Desta forma, para o modelo behaviorista, a aprendizagem vai se dar pela transformação nas expressões comportamentais. A teoria behaviorista de aprendizagem está intimamente ligada ao comportamento, condicionamento do comportamento e modificação do comportamento. Essa teoria ela vem com uma reação ao mentalismo europeu. O mentalismo europeu era uma teoria que estava baseada no estruturalismo, ou seja, diferente do behaviorismo, a teoria mentalista europeia dizia que tudo dependia da estrutura do indivíduo, da estrutura onde ele se encontrava, e o behaviorismo foi uma teoria que se opôs à teoria do mentalismo europeu. E aí a gente vai dar uma olhada também em uma outra teoria, que é a teoria cognitivista, né? Diferente do behaviorismo,